Nos últimos anos, as discussões sobre raças consideradas perigosas vêm ganhando força, especialmente na implementação de novas leis como a que entrou em vigor recentemente em Minas Gerais. Mas será mesmo que proibir ou restringir essas raças realmente aumenta a segurança pública? Ou será que essas medidas acabam reforçando estigmas enquanto acaba ignorando fatores mais complexos? No vídeo de hoje nós vamos explorar alguns dos problemas de saúde associados às práticas de proibição dessas leis relacionadas às raças consideradas perigosas. E nós também começaremos a questionar a eficiência das legislações que tratam de raças rotuladas como agressivas. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais, e vamos explorar juntos um pouco mais sobre: será mesmo que essas leis de proibição têm alguma eficiência na prática? Vamos começar o nosso vídeo falando um pouco sobre essa nova lei de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais promulgou no dia 16 de janeiro de 2025 a Lei 25.165, que reafirma a proibição de entrada e também de procriação de cães das raças Pitbulls, Rottweiler, Doberman, Fila Brasileiro e outras semelhantes no estado de Minas Gerais. Já os tutores de animais dessas raças que já vivem em Minas Gerais terão que seguir algumas novas regras, dentre elas o uso obrigatório em locais públicos da focinheira e também da coleira de identificação, que contém nome, endereço e telefone de contato do tutor. A nova legislação também estabelece uma idade mínima de 18 anos para as pessoas que circulam com cães dessas raças em locais públicos. E o descumprimento dessa lei pode gerar uma multa de R$ 553,10, considerando os valores atualizados nesse ano de 2025. Caso o cão provoque ferimento em alguém, o valor cobrado passa a ser 10 vezes maior, podendo chegar até R$ 5.000. A Lei 25.165, que entra em vigor agora, em janeiro de 2025, ela atualiza a Lei 16.301, que desde 2006 regulamenta a criação e a circulação de cães das raças Pitbull, Doberman, Rottweiler e outras de porte físico semelhante. A raça Fila Brasileiro foi incluída nessa nova lei que não estava na Lei 16.000. Segundo o artigo 1º da nova lei, a criação de cães das raças Pitbull, Doberman, Rottweiler e Fila Brasileiro e de outros cães de porte físico, força e comportamentos semelhantes, segundo a classificação da Federação Cinológica Internacional e dos seus mestiços, será regida por essa lei, que é a Lei 25.165. Segundo o artigo 4º, é proibida a procriação e a entrada de cães da raça Pitbull no estado de Minas Gerais. É importante destacar que a nova lei ela não especifica como a fiscalização dessa regulamentação será implementada na prática. Ela mantém o que está escrito na antiga lei, na Lei 16.301, de 7 de agosto de 2006. Nesta lei, no artigo 9º, ela ressalta que fica criado o Disque Cão, que é um serviço telefônico gratuito para o recebimento de denúncias de infração ao disposto nesta lei. E no artigo 10º, ela ressalta que essa lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 90 dias contados da data de sua publicação. Só que o grande problema que nós temos dessas legislações é que, embora ela cite, por exemplo, a criação do Disque Cão, esse Disque Cão não é implementado, ele não existe aqui em Minas Gerais. E o Poder Executivo, quando a lei coloca que o Poder Executivo ele vai regulamentar e implementar, mas ela não especifica qual órgão do Poder Executivo, como isso deve ser feito, não implementa mais medidas específicas sobre a fiscalização e como ela deve ser feita, isso fica a encargo do Poder Executivo, e seja o Poder Executivo municipal, principalmente os municipais ou mesmo estadual, se eles não quiserem fazer também, não vai acontecer nada, ninguém vai cobrar nada. E o que a gente vê na prática são que muitos municípios, no caso, eles têm algumas ações locais, tem sido feito esse movimento no estado de Minas em prol da causa animal, porém muitos outros municípios não fazem esse tipo de movimentação.
Então, na prática, essa implementação sem regulamentar e sem especificar qual órgão do Poder Executivo acaba ficando assim, se não fala ninguém, ninguém vai fazer na prática. Infelizmente, é isso o que acaba acontecendo, né? E será mesmo que esse tipo de legislação ele é eficaz? Vamos começar então por entender algumas abordagens sobre a eficácia desse tipo de legislação. Não há dados oficiais até agora sobre o sucesso desse tipo de abordagem em comparação com as listas de raças que foram adotadas, por exemplo, no passado na região da Itália ou mesmo em outros países europeus. Relatórios sobre a eficácia da legislação com base nas listas de cães que seriam consideradas de raças proibidas ou com restrições a essas determinadas raças, elas têm sido, até o momento, muito controversas. A questão da avaliação de risco sobre essas raças pode ser extremamente complexa e tem dois aspectos principais. O primeiro, que é a possibilidade de prever fatores de riscos para mordidas de cães na população geral de cães. E o segundo é como avaliar e prever riscos futuros para o público de cães que já morderam pessoas, tendo em vista essa questão da proibição dessas raças, né? Para limitar lesões graves por mordidas de cães e possíveis fatalidades na Irlanda, a Lei de Controle de Cães de 1986 foi alterada com a inclusão de restrições a algumas raças, que foi o ato Control of Dogs Act de 1998. Os regulamentos da Lei de Controle de Cães de 1998 colocam restrições visando 11 raças de cães, incluindo cães que são misturados ou que possuem qualquer linhagem dessas raças listadas. As raças incluem o American Pit Bull Terrier, o Bull Mastiff, o Doberman Pinscher, o inglês Bull Terrier, o Pastor Alemão, o japonês Akita, o japonês Tosa, o Rhodesian Ridgeback, o Rottweiler, o Stafford Bull Terrier e, além desses, todos os tipos de cães conhecidos como Bandog. Inicialmente, pensou-se que as raças que nós acabamos de mencionar, incluindo os seus mestiços, possuíam uma maior disposição para a agressão e, como tal, elas deveriam ser restritas como uma medida de saúde pública, assim como aconteceu aqui em Minas Gerais, né? Mais recentemente, propõe-se que os cães legislados tenham uma maior capacidade de infligir lesões mais graves em comparação com outros cães não legislados. Um estudo mais aprofundado sobre mordidas de cães na Irlanda descobriu que as raças mais comumente envolvidas em ataques eram raças em maior número dentro da população. Que faz sentido, né? Já que tem mais cães daquela determinada raça, a chance dele morder alguém é bem maior, né? Isso é apoiado por mais pesquisas sobre populações de cães mordedores que se relacionam com a popularidade daquela raça, daquele cão em uma determinada localização. Ao analisarmos o estudo de Párico O'Sullivan, que eu não sei como é que pronuncia esse nome, está aqui, de 2015, onde o autor examina a eficácia da legislação de controle das raças consideradas agressivas na Irlanda, e na qual os autores investigaram as admissões hospitalares por mordida de cão em toda a Irlanda, desde que essa legislação foi introduzida, o autor tem algumas conclusões que nós vamos explorar aqui. Os dados para análise estatística do autor foram adquiridos por meio do National Host and Patient Inquiry Scan, nos anos de 1998 até 2013, e um total de 3.164 hospitalizações humanas e decorrentes de mordidas de cães ocorreram na Irlanda. A incidência de hospitalizações durante todo esse período, desde a implementação da lei, de 98 até 2013, aumentou durante o período e não diminuiu. As pessoas do sexo masculino elas estavam em maior risco do que as mulheres de serem hospitalizadas por mordidas de cães. Crianças menores de 10 anos também foram identificadas como um grupo de risco. E o autor apontou que a legislação ela não era eficaz como uma estratégia de mitigação de mordida de cães na Irlanda e pode ter, na verdade, contribuído para um aumento de hospitalizações no país. Párico, lá no seu estudo de 2015, ainda pontua que um dos possíveis fatores para esse cenário é que a regulamentação das raças impõe restrições a cães que apresentem pouco risco e ignora a possibilidade de que qualquer raça seja capaz de infligir ferimentos graves. Por exemplo, fatalidades foram causadas por cães que se enquadram na categoria de raças consideradas raças
toy, né, que são raças de companhia pequenas. Regulamentar cães com base na raça pode reduzir, na intenção de reduzir ferimentos que resultem em hospitalizações e fatalidades, é contrário às evidências científicas. E ainda há o agravamento, e ainda é agravado por pesquisas que destacam que a imprecisão de identificação das raças nesses ataques torna as regulamentações, neste sentido de proibição de raça, inexequíveis, tendo em vista que a gente não tem uma real forma de contabilizar se realmente são essas raças que mais atacam as pessoas ou não. Por exemplo, no Brasil, quando a gente analisa as fichas de notificações para acidentes com mordedura de animais, não há o campo para identificar a raça do cão. Na verdade, não há nenhum campo para cão especificamente, né? Há o campo para qual o animal que causou aquela mordida que levou a pessoa a necessitar tomar a vacina, né? Os pesquisadores Otto e colaboradores, em 2008, indicaram que as raças atualmente reguladas na Irlanda não possuem níveis mais altos de agressão e comparados com as outras raças que não são reguladas, né, que não são regulamentadas, que não são proibidas. A legislação sobre essas raças, elas podem induzir o público em geral a acreditar que aquelas raças que não são proibidas, que não estão na legislação, são menos capazes de infligir ferimentos graves e fatais, e que pode levá-los a subestimar essas raças e acabar entrando em contato com acidentes que levam a esses desfechos graves. Pesquisas de várias outras nações também sugeriram a falta de qualquer eficácia ou validade em direcionar raças de cães como uma estratégia de mitigar as mordidas dos cães. Por outro lado, as pesquisas observaram que houve algumas reduções das mordidas em cães em um município após a promulgação de leis específicas de raças, proibindo determinadas raças. Porém, uma vez que as jurisdições que foram usadas nessa legislação têm como base os próprios controles municipais que comparavam a pré-implementação da lei e após a implementação da lei na incidência de internações hospitalares por mordida de cães, não houve uma redução significativa nas hospitalizações após a legislação específica da raça ter sido promulgada. Um estudo ainda adicional relatou que alguma redução na incidência de mordida de cão após esses tipos de legislações poderiam ter sido evidentes e percebíveis. Porém, além de várias limitações significativas descritas nesses tipos de estudos, também é possível determinar, é difícil, na verdade, determinar quais aspectos da legislação eles levaram a essas possíveis reduções. Foi a internações, houve uma mudança na descrição. O que acontece? Porque às vezes algumas legislações mudam determinadas descrições e isso faz com que aquilo suma, mas na verdade não sumiu, é só a mudança da forma de descrever aquele acontecido, aquela ocorrência. O artigo de Creedon, em 2017, aponta que não há diferença fundamental na agressão entre as raças que são legisladas, que tem essas proibições, restrições, e outras raças de cães que comumente são consideradas como mais amigáveis. No entanto, continua a ser o caso de que outras diferenças de grupo entre essas raças consideradas legisladas e não legisladas poderiam inferir em um maior risco dessas raças não legisladas para a saúde pública, tendo em vista essa questão que a gente já comentou, de que as pessoas acham que elas podem ser menos agressivas ou causarem menos acidentes, e isso acaba levando a essas possíveis fatalidades. É comumente pensado pelas pessoas e levantado que, embora essas raças que são proibidas, que têm um regulamento sobre elas, não mordam as pessoas com tanta frequência se comparado com as outras raças que não são legisladas, porém, se elas morderem alguém, por exemplo, o que as pessoas sempre falam, se o pitbull morder alguém, eles vão ter lesões maiores em comparação com as raças que não são legisladas, que não tem nenhuma restrição, proibição, mas que tenham um tamanho semelhante. Porque é óbvio que a mordida de um cão grande não se compara com a de um cão pequenininho, por isso que a gente compara raças de mesmo porte. Porém, a revisão de Patronek de 2016, ela investigou essas alegações que foram feitas em relação a uma habilidade de força de mordida dos cães, em particular as forças de mordida de cães que comumente são proibidos, que são legislados.
Nessa revisão, eles constataram que a literatura sobre a mordida de cães considerados agressivos, ela tem sido uma série de citações sem fundamento, na qual, na verdade, essas citações elas não possuem dados, e algumas delas, inclusive, elas não têm informações verídicas sobre a força de mordida nos estudos que eles citam. Patronek, ele aponta que 4 artigos revisados especificamente, na qual eles citam a força de mordida de um pitbull, eles citam que a força de mordida do pitbull chegaria a 1.800 libras por polegada quadrada, sendo que 1.800 libras de peso por polegada quadrada é a força de mordida média de um hipopótamo. E destacando que o hipopótamo é um dos animais que tem a força de mordida mais poderosa de todo o reino animal, e é um animal que pesa mais de 2 toneladas, o macho adulto. E comparar essa força de mordida com a de um cachorro, de um pitbull, não tem o menor fundamento. Os resultados de Creedon e os colaboradores em 2017, na qual eles avaliaram as lesões por mordidas de cães em humanos e o uso da legislação específica das raças, na qual eles comparavam as mordidas de cães dessas raças que eram proibidas, que tinham alguma restrição, com aqueles em que não havia nenhuma restrição, nenhuma proibição, os seus resultados sugerem que não há diferença entre a mordida dos cães que são proibidos com a daqueles que não são proibidos. E que também eles não perceberam diferença na idade da vítima que foi mordida, na localização da mordida, no relacionamento que a vítima tinha com o cão, no histórico de agressão do cão e no resultado se o cão mordia uma pessoa conhecida ou desconhecida. Os autores não encontraram diferença. Também não foi observada diferença significativa entre essas raças que eram proibidas, legisladas, e aquelas não legisladas em relação à atenção médica necessária depois da mordida. Aí o cão mordeu e aí o que vai acontecer depois, Além disso, não foi observada também uma diferença significativa entre essas raças proibidas e não proibidas para o tipo de mordida que foi infligida na vítima. Em outras palavras, essas raças que são legisladas, que têm alguma restrição, proibição, não apresentam uma maior probabilidade de infligir maiores lesões e um tipo de mordida diferente em comparação com as raças que não são legisladas, que não têm alguma proibição sobre elas. Embora uma maior capacidade de infligir mordidas de maior gravidade e que poderiam exigir maior atenção médica sejam comumente atribuídas a essas raças que têm alguma restrição, os resultados de Creedon e os colaboradores de 2017 não fornecem evidências em apoio a essas afirmações. Segundo Constantino e colaboradores, em 2023, que avaliaram a mordida de cães e o fator de risco demográfico e socioeconômicos na cidade de Curitiba, aqui do Brasil, que é a 8ª maior cidade brasileira, com aproximadamente 1.870.000 pessoas, com base e eles observaram esses dados a partir dos relatos de raiva pós-profilaxia entre janeiro de 2010 e dezembro de 2015, esses relatos que a gente fala aqui toda vez que uma pessoa é mordida, para que ela possa tomar a vacina, tem que ser preenchida a ficha de notificação de pós-exposição, para que ela possa receber a vacina ou soro, se for o caso. Então ele pegou essas notificações que estão presentes no Sinam. As ocorrências de mordidas de cães, nos resultados dos autores, estavam associadas à baixa renda e também a determinadas faixas etárias, principalmente crianças. E acidentes graves também foram associadas a vítimas idosas. Os autores, Constantino e colaboradores, apontaram como uma limitação no seu estudo que os relatórios, essas fichas de notificação, elas poderiam ser tendenciosas para serem mais notificadas em casos de acidentes mais graves, porque mordidas leves de cães podem exigir comumente menos cuidados médicos e comumente às vezes as pessoas não vão até a unidade de saúde para poder procurar atendimento e para poder se vacinar. E com isso acaba gerando-se menos notificação e a gente tem um entendimento menos abrangente sobre a situação real das mordidas na cidade. Com isso, os autores ressaltam que o seu estudo pode ter capturado uma fração maior de eventos de mordidas graves e subestimado o número de mordidas de cães não graves,
E além disso, os autores também colocam que grupos demográficos específicos, como as crianças e os idosos, comumente são mais propensos que os parentes, familiares, levem essas pessoas para procurarem cuidados médicos e que possivelmente estaria influenciando nas razões do porquê esses foram os grupos mais notificados para sofrerem mordidas de cães, lá na análise do seu estudo. E vamos entrar agora um pouco no perfil das pessoas que são mordidas. No estudo desenvolvido por Notari e colaboradores em 2021, onde os autores analisaram as características dos cães, que são os cães que mordem, a sua amostra foi composta de 170 cães, e eles analisaram como as características poderiam contribuir para a avaliação de risco daquele cão ser morder ou não, e melhorar também as ferramentas de prevenção de mordidas. Os autores encontraram que mais homens foram relatados para episódios em que os cães agrediam e mordiam em relação às mulheres. E esse aspecto já foi demonstrado em vários outros estudos e poderia ser explicado pela tendência de que os homens serem mais competitivos, segundo os autores, e estarem mais propensos a usar uma abordagem de confrontar o animal em caso ele esteja nessa situação de conflito social, ao invés de usar uma abordagem de apaziguamento, que é mais comum, de tentar acalmar e deixar o cão mais tranquilo, que era mais comum em mulheres. Uma diferença significativa na distribuição de gênero também foi encontrada entre o grupo de cães agressivos em relação aos seres humanos e o grupo de cães agressivos em relação a outros cães, porque são duas categorias muito importantes nos estudos que relatam cães agressivos. Cães que são agressivos com pessoas, cães que são agressivos com outros cães. E no caso dos cães agressivos com outros cães, foi encontrado nesses estudos de Notari, colaboradores, que em relação de cães agressivos com outros cães, mais fêmeas inteiras, que não haviam sido castradas, e também fêmeas castradas, estavam dentro desse grupo de cães agressivos com outros cães. Dentro do grupo também de cães agressivos com outros cães, as fêmeas, elas também foram mais responsáveis por agressões múltiplas, com várias mordidas, e também agressões em grupo. Vale a pena refletir também da crença comum das pessoas de que a castração diminui o risco da agressão. Uma crença que não necessariamente é apoiada por evidências, principalmente levando em consideração que a castração, se ela for feita com um animal mais velho, na qual ele já adquiriu determinadas características sociais, a castração não vai alterar essa questão comportamental. Mas quem sabe no futuro a gente possa explorar isso em mais detalhes. Se você quiser, deixa aqui nos comentários. E essa questão da castração é importante de ser debatida porque ela pode se correlacionar com outras informações, principalmente a questão da idade no qual o animal foi castrado, se ele já tem essa personalidade estabelecida ou não, que isso vai impactar diretamente no comportamento agressivo ou não daquele animal. A agressão intraespecífica, de um cão para um outro cão, foi principalmente no estudo dos autores do tipo ofensiva, na qual ele não estava reagindo, ele partiu para cima. E ele terminou com a morte dos outros cães, que eram as vítimas, em 30 dos casos. Nos cães agressivos com outros grupos de cães, a agressão comumente era associada a ele ser alojado com outros cães. Então ele passa a viver numa casa que tinha outros cães e aí ele começa a ser agredido. Ou então quando o cão tinha baixo nível de exercício. Por exemplo, ele tinha menos de uma caminhada por dia ou nenhuma caminhada, ele não caminhava nenhuma vez. Aí ele acabava agredindo os outros cães da casa. Esses resultados parecem indicar que a gestão que o tutor tem sobre o comportamento do cão é muito importante para evitar essa agressividade do cão. A agressão em grupo, de um cão, de vários cães agredindo outros, também foi direcionada comumente a cães desconhecidos. Muito provavelmente essa agressão de um grupo de cães contra outros cães que vivem na mesma casa, ela é muito menos comum de ser relatada às autoridades, então isso é um tipo de comportamento mais subestimado de se avaliar. Quando a agressão é dirigida ao ser humano, houve uma prevalência de agressões defensivas, na qual o cão ele não partiu para cima primeiro, ele estava só reagindo a alguma atitude. E cães mestiços mostraram uma agressão defensiva muito maior do que cães de raça pura, ou mesmo cães de pitbulls.
no estudo, né, de notário e colaboradores. Nos episódios de agressão de um cão para outro, essa prevalência de mordidas que são do tipo ofensivas provavelmente estavam relacionadas ao fato de que os cães que atacaram os outros cães eram mais propensos de serem relatados às autoridades públicas do que aqueles cães que reagiram a um ataque. Os autores estão pontuando, né, de que se o cão ele partiu para cima do outro cão, é mais provável que as pessoas relatem isso para alguma autoridade, de que aquele cão é agressivo, do que se o cão só reagiu. Então isso também tem esse viés da questão da agressividade. Quando a gente está observando os estudos, porque os estudos são só uma fração daquilo que a gente está analisando, por isso a gente olha sobre diferentes perspectivas. A maioria das agressões contra seres humanos foi classificada no estudo de Notari como defensiva e definida como um ato exibido para interromper uma interação ou uma abordagem física com o cão, sugerindo que melhorar a capacidade dos tutores de prever o comportamento dos seus cães e também de interpretar as linguagens corporais do animal poderiam reduzir os riscos de agressão dessas situações. A importância da relação de comunicação entre o tutor e o cão parece ainda mais apoiado pela constatação de que, na agressão que era dirigido ao ser humano, a maioria dos episódios agressivos dos cães ocorreu nas casas, dentro das casas das pessoas, e eram do tipo defensivo. E isso reforça ainda mais a questão de que a gente já falou no vídeo anterior aqui do canal, de que nós não sabemos interpretar o comportamento dos cães e os sinais que os cães dão de que eles estão irritados, nervosos, que eles não estão gostando daquela situação, e as pessoas não sabem respeitar os limites do animal, e aí ela acaba sendo mordida e a culpa é do animal. Então, assim, depois você confere esse vídeo que nós falamos mais sobre como nós interpretamos errado as expressões faciais dos animais, e isso não só com cães, com gatos e outros animais silvestres, como primatas. E isso é importante vocês terem isso em mente, porque a gente tem que prestar mais atenção e não achar que os animais reagem da mesma maneira que a gente. Outros autores também relatam que o contexto mais comum de uma mordida de cão está geralmente relacionado a abordagens com o animal e tentativas de interagir fisicamente com ele. A criação das raças ela acabou nos revelando como as nossas escolhas podem acabar não somente moldar a aparência dos animais, mas também o bem-estar e a saúde dos animais com os quais a gente convive. No entanto, as consequências que a gente tem dessas práticas, dessas limitações que a gente impõe sobre determinadas raças, vão além das questões biológicas e chegam também no campo da segurança pública e de como elas devem ser geridas pelas nossas leis. Leis que proíbem ou que restringem raças consideradas perigosas, elas têm como objetivo proteger. Mas será mesmo que elas funcionam? Ou será que elas acabam punindo os animais pelo comportamento irresponsável dos seres humanos? A gente já colocou aqui que o problema, na maioria das vezes, não é o animal, e sim a pessoa, que não sabe lidar com o animal, o animal é exposto a muito estresse, a situações que levam o animal a acabar mordendo alguém. Seja porque ele não tem exercícios físicos, porque não teve atendimento veterinário, não tem espaço suficiente, não tem estímulos adequados. Isso é uma reflexão complexa e necessária que a gente precisa, porque ela nos faz pensar como nós tratamos os animais e como nós lidamos com os nossos preconceitos e medos também. E no nosso próximo vídeo nós vamos mergulhar ainda mais nessa discussão, analisando as legislações de raças que são consideradas agressivas em diversos países. E nós vamos tentar responder a essa pergunta se as leis realmente trazem mais segurança ou se elas são uma solução muito simplista para um problema que é muito mais profundo. Enquanto isso, nós queremos ouvir aqui de você. O que você pensa, o que você acha dessas legislações? Você acha que elas são justas, que elas realmente funcionam? Ou você acha que nós precisamos olhar para esse tema de uma outra maneira? Deixe suas opiniões aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque nós vamos explorar muito mais esses aspectos e também de outras características dos cães que podem levá-los a se tornarem agressivos que a gente não consegue detectar às vezes ou que a gente interpreta errado. Espero vocês nesse vídeo. Eu vou deixar indicado outro vídeo na qual nós conversamos um pouco sobre como interpretamos errado as expressões faciais dos animais. Vejo vocês lá e até mais!